Pessoal, o que que é facilitação? Facilitação é um processo no qual o facilitador, a pessoa que facilita, engaja e guia um grupo de pessoas através de um processo em direção a um determinado objetivo. Detalhe, é uma forma de liderar pessoas. Então, você que quer ser esse baita, pior, casca-grossa, líder de produto, tem que desenvolver essa habilidade que não acontece do dia para a noite não, tá? Ela não acontece do dia para a noite, não. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos, tá? Facilitar é comunicar de forma empática. Facilitar é observar os comportamentos. Facilitar é liderar pessoas. É direcionar o grupo. É colaborar com as pessoas. É fomentar a colaboração. É conduzir as descobertas. É escutar ativamente. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você está numa atividade de refinamento. O que é uma atividade de refinamento? Uma atividade de refinamento nada mais é do que você pegar alguns itens do backlog, reservar um horário, chamar algumas pessoas e chegar até o final dessa reunião com o detalhamento desses itens do backlog, o que precisa ser feito, para que a gente possa entregar para o time de desenvolvedores, o time de engenharia, e eles conseguirem entender o que precisa ser feito e criar o pedacinho, as funcionalidades do software. Basicamente, isso é o refinamento. Eu estou reduzindo aqui só para a gente chegar no ponto aqui que é a facilitação. Isso é o refinamento. Quando a gente fala de facilitação, como que ela se encaixa, por exemplo, dentro do refinamento? É quando eu tenho uma pessoa que, no caso, quem lidera o refinamento é quem? É o Product Owner, o líder de produto. Então, ele facilita esse processo. E o que é facilitar esse processo? Esse processo, ou essa habilidade, significa entender quem vai estar dentro dessa atividade, tem que ser capaz de conduzir essas pessoas até o resultado final desejado. Então, facilitar significa que você precisa conhecer o processo no qual você vai guiar as pessoas. Você tem que deixar as pessoas perguntar, então com isso você vai escutar ativamente essas pessoas. Facilitar significa ajudar as pessoas para que todos, de forma colaborativa, produzam o resultado final. Então, tomando como exemplo novamente o refinamento, você vai ter ali quem? Desenvolvedor sênior, você vai ter ali analistas funcionais, você vai ter o próprio PO. Então, você vai ter que conhecer um processo ou montar o seu próprio processo. Sabia disso? Você, como PO, pode montar o seu próprio processo de refinamento. Você vai dizer e comunicar etapa por etapa do que precisa ser feito para aquelas pessoas que estão ali, conduzindo, tirando dúvidas e suportando elas para que elas cheguem no final daquela sessão e consigam dar de si o melhor. Ou seja, traduzindo em outras palavras, colocar naqueles itens do backlog tudo o que precisa ser explicadinho para que um dev, quando ele for puxar a funcionalidade, ele consiga ler direitinho aquilo que a gente chama ali de detalhamento, em outras palavras, especificação, e consiga entender claramente o que precisa ser feito. Isso é facilitação.